Quando o nosso filho mais novo tinha 1 ano e alguns meses, a gente decidiu que era o tempo de sair da casa da minha mãe e irmos morar em outro local. A casa da minha mãe era muito pequena já pra gente, e a gente precisava de espaço, as crianças estavam crescendo, já demandavam de um espaço mais amplo para elas brincarem, né? Foi aí que a gente, procurando muitos locais para morar, e os recursos na época mais escassos do que o natural, a gente optou por uma casa que fica ali na Pariquis. Fomos visitar, né, vários locais antes de decidir pela casa da Pariquis. Eu lembro que na nossa primeira visita lá na casa, eu já tinha percebido alguma coisa estranha. A casa era escura, estava chovendo muito no dia que nós fomos lá visitar com a corretora que nos apresentou o imóvel. Eu achei a casa muito escura, mas como ela era ampla, isso encheu os nossos olhos e a gente optou por ficar lá. Mas desde esse primeiro dia eu já percebi que tinha alguma coisa ali que não era muito natural. Eu sempre observo essas coisas por onde eu ando, mas em alguns lugares, como se sobressai mais, eu tenho mais atenção. Mas não me pareciam seres, pessoas, sei lá, eu não sei nem como dizer exatamente isso, que parecia que nos fariam mal, mas que ficavam ali sempre nas sombras, na espreita. Depois que a gente se mudou para lá e passaram alguns meses, porque nós ficamos apenas alguns meses nessa casa, a gente não ficou muito tempo. Sempre tive experiências ali e esses seres sempre à espreita, na sombra, mas, como eu falei para vocês, não pareciam que fariam algum mal para a gente. Depois eu conto para vocês algumas experiências dessa casa, não nesse vídeo agora, porque o que eu quero contar para vocês desse vídeo foi quando o dia que nós decidimos sair da casa da Pariquis. Então, quando a gente já percebeu que a casa não era legal e que a gente precisava de sair de lá, de outro espaço, tinham várias questões, além essas coisas sobrenaturais, tinha muitas coisas mesmo naturais acontecendo e que a gente decidiu sair de lá. Muito bem, achamos outro apartamento e fomos levando as coisas aos poucos para lá, as coisas menores. Quando chegou no dia da mudança, realmente, em que o caminhão da mudança chegou, levou as coisas maiores, né? A gente deixou as coisas irem, tudo direitinho, e nós fomos depois. Eu lembro que nesse dia a casa ficou muito suja, porque muitas pessoas entraram, muitos homens da mudança entraram, aí sujaram o ambiente, ou então deixaram pedaços de papel, de papelão. Aquilo me incomodou um pouco. Aí eu disse para o Tomás, já no outro apartamento, nós já tínhamos ido para lá neste dia da mudança, eu disse, Tomás, vamos deixar as crianças com a sua mãe, com a minha sogra, e vamos lá na casa, eu quero deixar ela limpa, eu não quero mais ter que voltar lá. Porque a gente deixou na casa ainda uma televisão e alguns objetos nossos também, que a gente queria pegar depois. Aí eu disse, não, Tomás, eu não quero mais voltar para lá, vamos fazer isso hoje, porque para mim é hoje o dia da gente realmente encerrar esse ciclo nesta casa da Pariquis. Aí a gente voltou para casa, né? Nessa época a gente não tinha carro, a gente foi de Uber para lá. E já chegamos e já pegamos vassoura, já fomos. Eu fui varrendo, o Tomás foi catando algumas coisas, organizando, para a gente deixar a casa mais arrumada possível, porque da mesma maneira que a gente recebeu ela, a gente queria entregar, né, a casa bem arrumada. E aí estávamos varrendo a casa, comecei a conversar com o Tomás já do outro apartamento, a gente fazendo alguns planos. De repente começou a cair uma chuva, mas uma chuva torrencial, que aqui em Belém a gente chama de toró, a gente diz que é um toró que está caindo. E era aquela chuva clássica, volumosa, com trovões, com relâmpagos, então virou um cenário de filme de terror. Mas até então tá tudo bem, chuva a gente está acostumado, né? E eu continuei varrendo a casa. Quando chegou já no último cômodo da casa, que era o último o penúltimo cômodo, que era o quarto, e depois ainda faltava a cozinha. De repente falta luz. Quando faltou luz, eu fiquei apavorada, porque ali, quando faltava luz, a gente não conseguia enxergar um palmo na nossa frente. Então ficou um escuro que eu só gritei, Tomás! Aí o Tomás veio para perto de mim, te acalma, aí ligou a lanterna do celular. E a gente não podia ficar usando muito a lanterna, porque a gente precisava do celular para chamar o Uber para ir embora. Aí, nossa, gente,
Quando faltou a luz, eu já imaginei, né? Agora que ficou complicado, porque esses seres gostam das sombras, esses seres gostam da escuridão. E, gente, foi dito e certo. A opressão que eu senti era anormal. Era como se tivesse eu e o Tomás e mais, sei lá, dezenas de pessoas ali no mesmo cômodo que a gente estava no último quarto, que era um quarto grande. E era como se tivesse muitas outras pessoas, eu angustiadíssima. Tomás, pelo amor de Deus, bora acabar logo isso. Ele não tinha calma, a gente vai acabar, já tá terminando, falta a cozinha. E eu já super angustiada. Conseguimos terminar e decidimos que a gente não ia levar mais nada, só a televisão, que era a televisão do nosso quarto. Nós disse, não, a gente vai levar só a televisão, o resto vai ficar. Ficou um isopor da minha sogra lá, ficou uma estante, porque era de desmontar, a gente ainda ia desmontar a estante para levar. Eu disse, não, mas eu não quero levar mais nada, eu quero só a nossa televisão e vamos embora. Muito bem. Terminamos, fechamos a parte de trás da casa toda e fomos saindo. Tomás com a televisão aqui, né? E eu atrás, porque fiquei responsável de fechar a porta, trancar tudo direitinho. Aí é que o problema realmente aconteceu. Além da opressão toda que eu já estava sentindo naquele ambiente, eu tinha combinado comigo mesmo, enquanto a gente estava esperando o Uber, de que eu não ia olhar para dentro da casa enquanto eu fechasse a porta. Eu não ia olhar. Mas, gente, a curiosidade foi maior e também a pressão para que eu olhasse. Sabe aquela coisa de ter alguém te olhando e você parece que precisa olhar de volta? Foi isso que aconteceu. Eu peguei a maçaneta da porta, já tinha enfiado a chave nela, né? Porque planejei fazer tudo muito rápido. Aí eu olhei, levantei minha vista e olhei para dentro da casa. Eu quero dizer para vocês que estavam todos esses seres lá. As sombras, todas, todas. Se eu pudesse, eu poderia contar, se eu quisesse, quantas eram, porque elas estavam tão bem dispostas ali. Que eu só clamei, sangue de Jesus tem poder. Fechei a porta com tudo, tranquei e desci as escadas que eram muito perigosas. Tomás já estava lá embaixo, já colocando a televisão dentro do Uber. E ele que foi, e me viu nervosa, né? Disse que foi, disse, não, não, depois eu te conto, não foi nada não, deixa eu fechar logo aqui, porque ainda tinha um segundo portão lá embaixo. Eu só sei dizer para vocês que eu entrei naquele Uber e nós nunca mais retornamos para aquela casa. Só que aí, a Pariquis, ela é rota para casa da minha mãe. E aí, de vez em quando, a gente passa lá na frente da casa. Logo no início, que a gente precisou passar na frente da casa, eu realmente não olhei para lá. Definitivamente eu não olhava, porque eu realmente tinha muito medo de ver coisas ali que eu não queria nem precisava ver, né? Então, eu lembro que o Tomás sempre passava e ele dizia assim, a gente já de carro, né? Ele dizia assim, olha, a placa lá, vence, aluga-se, mas sempre tem uma placa lá, mas nunca mais ninguém teve a coragem que nós tivemos de morar na casa da Pariquis.